Olá, que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós vamos falar sobre um tema que retiramos lá da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que nos diz assim: examinai-vos a vós mesmos. Então nós vamos falar sobre o nosso autoconhecimento hoje. E antes de iniciarmos o nosso evangelho, trouxemos uma pequena história para entrarmos no nosso evangelho. E diz assim: conta-se que um homem morador do interior, já bem velho e sem muita cultura, certa vez ele foi à cidade e lá chegando passou por uma vidraçaria. E na porta da vidraçaria tinha um espelho com um tamanho razoável na porta, e quando o homem viu o espelho, ele ficou boquiaberto e foi procurar o vendedor querendo tirar satisfações. E ele disse assim: o que é que o retrato do meu pai está fazendo aqui? De onde o senhor o conhecia? Nem mesmo eu, que sou filho, tenho um retrato dele. O vendedor tentou explicar que aquilo era um simples espelho, não é? Como outro qualquer, mas o sujeito não quis conversa. Comprou o espelho, retrato, e saiu dali resmungando com um embrulho embaixo do braço e foi embora. Chegou em casa, foi guardar o pacote na gaveta do armário, o que aguçou a curiosidade de sua mulher. Aí no outro dia, quando ele saiu para o trabalho, a mulher foi lá, desembrulhou o pacote e deu um grito, desabando no choro incontrolável. E ela disse assim: não é possível, esse homem safado arruma outra e ainda traz o retrato dela para casa. O pior é que ela é linda, é muito jovem e mais bonita do que eu. Tem os cabelos lindos e uns dentes perfeitos, é magra e linda. Sua mãe, que ouvia o escândalo, veio socorrê-la e saber o que estava acontecendo. Depois de tudo explicado, a mulher caiu na gargalhada, dizendo à filha: minha filha, não se preocupe com esta história. Seu marido deve estar louco em trocar você pela mulher deste retrato. Ela é a pessoa mais feia, velha, desdentada e enrugada que eu já vi. Com certeza já está com os 2 pés na cova. Essa história de um autor desconhecido, não é? Então, não temos a referência. Então, essa divertida história serve para nos mostrar que a falta de um profundo autoconhecimento pode causar em nossa vida, não é? Por isso é importante saber quem você é e compreender-se como uma pessoa integral, conhecendo-se a fundo. E para que isso ocorra, é preciso que tome posse de sua vida. E o primeiro passo é se conhecendo melhor. Portanto, é necessário que você consiga perceber, compreender o seu próprio jeito, o seu próprio comportamento, seus defeitos, as suas qualidades, que são muitas, seus desejos e a sua própria essência, não é? Somente assim poderá se tornar uma pessoa firme, determinada e muito feliz. E existem 3 motivos pelos quais você pode se esforçar para alcançar o autoconhecimento. Porque você só ama quem você conhece. Porque enquanto não se conhecer, você acreditará no que qualquer pessoa disser ou pensar sobre você. Porque enquanto você não se conhece, não cultiva o necessário para estar bem consigo mesmo e com o outro. Então, é importante conhecermos a nós mesmos, não é? É de fundamental importância. Como Paulo nos diz, examinai-vos a vós mesmos, não é? E ele quis nos mostrar a importância de nos autoconhecer. E Emmanuel nos diz lá em Caminho, Verdade e Vida, na lição 99, ele diz assim: deve saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria.
E que encontro é esse, senão o nosso conhecer a nossa própria essência e conseguirmos com isso nos autoconhecer, não é? E nos conhecer exige trabalho, como Emmanuel nos diz, não é? Paciência, perseverança, fé e muita boa vontade em querer realmente ser melhor e especialmente trabalhar a nossa autoestima, né? Elevar a nossa autoestima. Necessário então aprender a nos amar, para que nos aceitemos como somos e assim podermos fazer o nosso processo da nossa reforma íntima ou a nossa transformação moral, não é? Com muito amor e respeito por nós mesmos. Porque sem autoconhecimento, somos como um barco à deriva. Não sabemos que rumo tomar. Ficamos perdidos. Será que faço isso? Será que faço aquilo? Eu vou por esse caminho, vou por aquele. Ficamos meio indecisos, não é? Porque sem ele, sem o autoconhecimento, é impossível despertar os nossos potenciais, os nossos reais potenciais, e com ele reconhecermos as nossas habilidades e sabermos como e onde agem os nossos pontos frágeis, aonde estão os nossos pontos frágeis, não é? Relutamos em buscar uma melhoria muitas vezes. E às vezes dizemos assim, não é? Quando começamos a nossa reforma íntima, ainda dizemos assim: puxa, agora que estou me propondo a melhorar, tudo acontece para me irritar e não conseguir o meu intento. E por que isso acontece? Por falta de vigiarmos nossos pensamentos e sentimentos, porque tudo está nos nossos pensamentos e sentimentos, não é? E a vigilância é a atenção para os nossos sentimentos e para os nossos pensamentos e sentimentos que se movimentam dentro de nós. Precisamos dessa atenção, dessa vigilância, nos observando atentamente, porque assim, vigilantes, nos observando, conseguimos o nosso intento de nos melhorar. Porque, por exemplo, quando somos um pouco irritadiços, vamos dar como exemplo. Então, o que acontece? Tudo nos irrita. Então, precisamos o quê? Tomar atenção e vigiar os nossos pensamentos e sentimentos. Por que aquilo está me irritando? Ou como eu devo agir nesse momento? É aí que nós temos que ter atenção. Chico Xavier nos disse assim no Evangelho de Chico Xavier: vigilância é a sentinela que exige a senha dos candidatos a entrar. E que candidatos a entrar são esses? Senão os nossos pensamentos e sentimentos, não é? Vigilância constante. E Vinícius, no livro Pegadas do Mestre, nas Pegadas do Mestre, ele nos diz assim: indaga, sonda profundamente teu próprio coração, analisa, examina meticulosamente teu caráter e descobrirás o fio dessa meada que te parece inextricável, desembaraçado, não é? Se queres saber quem és, desce ao fundo de teu ser, penetra o âmago de teu coração, descobre tua individualidade imortal através de tua personalidade imortal. Desce o véu, tira a máscara, deixa de te iludires a ti próprio, após haveres tentado iludir os outros. Conhece-te a ti mesmo e serás humilde. Sê humilde e Deus te exaltará. Olha que profunda é essa mensagem, um texto dessa mensagem, não é? Indaga, investiga, profunda no conhecimento de ti mesmo. Vai lá, mesmo que doa, busca, penetra no teu ser, na tua essência e vai ver o que está necessitando ser modificado. Porque enquanto não conhecemos exatamente aquilo que necessitamos modificar,
não conseguimos modificar, não é? Então procuremos então, durante as nossas meditações, as nossas reflexões, fazermos uma busca em nosso íntimo e verificarmos o porquê daquele desconforto, daquela circunstância em que vivemos e que não gostamos, e que nos incomodou, e que aquilo está nos deixando desconfortáveis. E o Espiritismo nos ensina que o desequilíbrio reside na intimidade de cada um de nós. E por que isso? Porque enquanto não nos conhecemos, ficamos lá com essa sintonia, não é? E acabamos nos desequilibrando algumas vezes. Então, por isso que é necessário nos conhecer realmente, aqueles pontos frágeis, né, que falamos há pouco. Necessário sabermos aonde eles estão, porque nos prejudicam, não é? E quando estamos dispostos realmente a olhar profundamente com coragem para o nosso interior e enfrentar as nossas sombras, que são exatamente aqueles pensamentos e sentimentos que nos incomodam e que não gostamos. Sabemos que eles existem e, se não fizermos nada, eles vão continuar lá. Então, é necessário enfrentar as nossas sombras, aquelas tendências obscuras, não é? Que mais tememos em nós e que muitas vezes queremos fugir, não queremos enfrentar, não. Ficamos lá de ladinho, fala, não, fica aí que eu não estou querendo te ver. Não, vamos enfrentar com coragem. É essa a proposta de Paulo, examinai-vos a vós mesmos, não é? Então necessitamos dessa coragem, dessa determinação, dessa perseverança para atingirmos com maior facilidade a nossa automelhoria. Jesus nos convida a não sentir medo de olhar para dentro de nós mesmos e de sondar as nossas profundezas. E assim vamos trazer luz para a nossa própria consciência quando enfrentamos esse medo e vamos lá e trazemos a luz para a nossa própria consciência. E Paulo nos convida nessa frase, não é? Examinai-vos a vós mesmos, para ir buscar, fazer a nossa interiorização, nos conhecer a fundo, que é o princípio básico para nos libertarmos do quê? Da ignorância, que estamos na ignorância nesse sentido, né? Na ignorância, adquirindo o domínio e o poder perante nós mesmos, ignorando quem somos ainda, a nossa verdadeira essência, não é? Então, fazer um balanço do nosso dia é muito salutar e muito benéfico. Como a gente faz esse balanço? Como Santo Agostinho nos ensinou lá no Livro dos Espíritos, pergunta 919 e 919A. Faça um balanço do seu dia. Como foi o seu dia? Comece lá desde manhã até o anoitecer. Examina como foi, não é? Faça esse balanço e você vai ver que ao longo do caminho, opa, que sentimento tive aqui nessa reação, naquele colóquio que tive com alguém, como foi a minha reação, meu sentimento, o que senti ali, o que me motivou fazer aquilo, agir daquela forma, e assim a gente começa a conhecer a nós mesmos em profundidade, a nossa essência, o que vai lá dentro de nós. E a oração, desculpem, a oração é essencial, pois por intermédio da prece, dá licença só um minutinho. A oração, ela é fundamental, não é? Porque por intermédio da prece, nós temos a possibilidade de captar com maior facilidade, né,
a salutar influência que os espíritos que nos amam enviam para nós. E eles sempre procuram nos intuir nas melhores decisões e nas melhores atitudes que necessitamos tomar, não é? Eles não decidem por nós, deixar bem claro aqui. Eles não decidem, eles apenas nos ajudam na melhor intuição. E aí seguimos ou não, porque temos o nosso livre-arbítrio, não é? Então, é necessário fazermos as pazes com as nossas imperfeições que carregamos, normal, mas necessário saber das nossas imperfeições, porque nós nos achamos muitas vezes maravilhosos, perfeitos, e carregamos muitas imperfeições e não queremos reconhecer isso. Então é disso que estamos falando, não é? Fazer as pazes com as nossas imperfeições, conhecendo-as, trazendo à tona, não é? Descobrindo também as nossas qualidades, as nossas reais qualidades. Acredite nelas e coloque-as a serviço das nossas metas, não é? De crescimento. Essa é a fórmula mais verdadeira da nossa verdadeira transformação interior. Porque o tempo, ele vai nos conceder o valor e a experiência dos nossos esforços. Ele vai nos mostrar isso. Só vai depender do quê? De nós, do nosso esforço, da nossa perseverança, da nossa boa vontade em vencer realmente, lutando contra as nossas imperfeições. E esse é um trabalho nosso, é um trabalho de reflexão realmente, é um trabalho de busca, é um trabalho de formiguinha. Só que a formiguinha, elas trabalham, não é? Dentro de uma sociedade. E nós vamos trabalhar dentro do nosso íntimo, sozinhos, não é? Porque essa é uma busca nossa e vamos buscar recursos externos? Sim, como? Como esses evangelhos, não é? O evangelho que a gente assiste na casa espírita e nos proporciona essa profundidade do autoconhecimento, estudando o Novo Testamento, a Bíblia, lendo os bons livros, livros que nos ajudem, que nos coloquem na nossa melhor busca da nossa essência, não é? Então, todos esses livros que citamos e outros que gostamos de ler, nos ajudam muito nessa busca que estamos falando, a melhorar cada vez mais. Irmã Cidufo, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela nos diz assim: caminha um dia após o outro na certeza de que Deus te espera sempre com irrestrito respeito pelas tuas mazelas, guardando o único direito de um Pai zeloso e bom, que é a esperança de que amanhã sejas melhor que hoje, para a tua própria felicidade. Veja só como a espiritualidade nos ajuda, como Deus coloca no nosso caminho sempre espíritos que são nossos amigos espirituais, não é? Espíritos zelosos que nos ajudam, que nos impulsionam para frente e nos fazem com que a gente procure sempre a nossa melhora. Então, vamos fazer a nossa parte. E a nossa parte qual é? Nos esforçar, nos cada vez mais buscarmos a nossa melhora, buscar nos conhecer a fundo realmente e sabermos o ser humano maravilhoso que habita em nós e as nossas reais possibilidades, as nossas reais potencialidades, não é? Para que assim possamos ser mais felizes, mais tranquilos, mais
amorosos, enfim, sermos uma ótima pessoa, não é? E que a paz e a luz de Jesus continuem a nos iluminar.